Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Eu queria trazer um alerta à igreja hoje. Lembrando que alerta é uma precaução. Não vim aqui mandar recado, eu vim aqui trazer uma precaução. Apocalipse capítulo 2, a gente vai falar de uma das igrejas de Apocalipse. Esse alerta que eu quero trazer é uma prevenção para algo importante. Eu quero usar a igreja de Apocalipse como referência. Essa igreja chamada Tiatira. Deixa eu explicar para vocês. O texto de Apocalipse ele foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Uma delas é Tiatira. E eu quero usar como tradução aqui, eu geralmente uso a NVI, eu vou usar a Bíblia, a mensagem, por causa do teor do texto. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Abrissem o coração hoje. É uma palavra que eu tenho certeza absoluta que é uma palavra do Senhor para a gente hoje. Para nós, vocês vão perceber que o contexto de Tiatira parece muita coisa com o que a gente vive hoje, com a realidade da nossa igreja. E eu tenho certeza que o Senhor trouxe isso como alerta para que não aconteçam algumas coisas que aconteceram com Tiatira e a gente sofra o que Tiatira sofreu, e o final de Tiatira não foi o melhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: escreva a Tiatira, ao anjo da igreja. O anjo da igreja aqui, de acordo com alguns teólogos, a maioria diz que estava falando... Jesus falava para o pastor da igreja e o pastor, assim, estava distribuindo essa carta. Isso era um direcionamento do próprio Cristo, através de João, para a igreja de Tiatira. E falava isso para o pastor, para o líder daquela igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, e que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo que você tem feito por mim. É impressionante você faz. Ó. O amor e a fé, o serviço e a persistência, sim, muito me impressiona. Você está melhor cada dia, Tiatira. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la, a ela e aos seus parceiros, e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examinando cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que você merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, esse flerte que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que ela já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor. Para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir, vocês vão governar. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil, como um vaso de barro. Este foi o dom que meu pai me deu e que eu passo a vocês, e com esse dom eu também passo a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento. O Espírito está soprando através das igrejas. Até aqui, essa é a maior carta das 7 igrejas. A carta de Tiatira, em termos de produção literária, é a maior carta das 7 igrejas. Apesar dela ser a Tiatira, a menor, a cidade de Tiatira, a menos expressiva cidade das 7 igrejas que o Apocalipse foi endereçado. Capítulo 2 e capítulo 3, cada igreja recebe uma palavra de Deus. Cada igreja. Dessas 7. E a Tiatira, apesar de ser a menor, ela recebe a maior produção literária.
Tiatira não era um centro religioso da época. Tiatira não era um centro político da época. Agora, Tiatira era um grande centro econômico. E eu explico por quê. Porque Tiatira fazia ligação entre a Ásia e a Europa comercialmente falando. Ela era uma excelente produtora de púrpura e de linho. Então, Tiatira não é citada em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser em Atos, quando Lídia, que era de Tiatira, se converte, uma das primeiras gentílicas a se converter. De acordo com a história e a tradição, não se sabe, provavelmente foi Lídia que levou o evangelho até a cidade de Tiatira. Tiatira, apesar de ser a menor em expressão política e religiosa, ela tinha uma proeminência comercial muito boa, muito importante. E deixa eu explicar para vocês como que funcionava o comércio em Tiatira. Tiatira funcionava da seguinte forma. Primeiro, que a maioria das pessoas que estavam vivendo em Tiatira eram envolvidas no comércio, que era a principal função para se ganhar dinheiro naquela cidade. E Tiatira funcionava através de grêmios. O comércio em Tiatira funcionava através de grêmios, de juntas comerciais. Não existia a possibilidade de um comerciante fazer o seu comércio, ganhar o seu pão, se não estivesse associado a alguma dessas juntas comerciais. Então, para você ser um comerciante na cidade de Tiatira, você tinha que fazer parte dessas corporações. Qual era o objetivo dessas corporações? Essas corporações, elas tinham o objetivo de entretenimento e de relação e parceria comercial. Era isso que eles faziam. Eles se reuniam e eles se protegiam através disso, ou seja, eles eram corporativistas, um protegia o outro no que fazia, e junto com isso eles também se relacionavam. Eles se juntavam para as suas festas que aconteciam sazonalmente, e nas suas festas eles celebravam, eles faziam as suas parcerias comerciais, mas tinha algo que acontecia nessas festas. Depois de acontecerem as parcerias, cada corporação desse, cada grêmio desse tinha um ídolo que tinha que ser adorado. Então, em cada corporação tinha um ídolo. Corporação A tinha um ídolo e uma adoração àquele ídolo. Corporação B tinha um ídolo, uma adoração àquele ídolo. E como é que eram as festas? As festas eram regadas de adoração a esses ídolos, e depois que acontecia a adoração, acontecia a promiscuidade. Acontecia a prostituição. Agora nós temos um grande problema. Aqui existe um grande dilema dos crentes daquela época e da igreja de Tiatira. E qual era o dilema? Ou eu faço parte do jogo e tenho que adorar os outros deuses, e tenho que me prostituir, e tenho que conivir com a promiscuidade, ou eu não faço parte do jogo e fico fora do comércio, fico fora das relações sociais, e como consequência disso, fico à margem da sociedade, porque eu não consigo dinheiro para sustentar a minha família. Olha que dilema. Se eles não cedessem aos grêmios, os crentes daquela época, de Tiatira, eles não teriam dinheiro. Mas se eles participassem daquele esquema, eles se envolveriam com idolatria e promiscuidade. E aí, nesse dilema surge uma mulher. Não sabemos se é uma mulher, não sabemos se é uma cultura, mas sabemos que provavelmente era alguém, uma liderança forte na igreja de Tiatira. A essa mulher, o texto aqui chamou de Jezabel. Quem foi Jezabel? A gente sabe muito bem. Jezabel foi a esposa de Acabe, no Antigo Testamento. Foi a mulher que liderou Israel, apesar de ser uma gentílica, não ser uma israelita. Liderou Israel porque o rei frouxo, seu marido Acabe, deixou assim acontecer. Jezabel foi aquela que prostituiu a nação de Israel com falsos ídolos, a idolatria tomou conta, e como consequência disso, a promiscuidade entrou em Israel, e existiu uma decadência moral absurda na história de Israel. Para aquele momento, talvez a maior decadência moral que existiu em Israel. Jezabel foi essa mulher, que inclusive foi tida no Novo Testamento como símbolo de cultura satânica, de idolatria e promiscuidade, e aqui não foi diferente. O final de Jezabel a gente conhece, foi o pior possível. O rei Jeú, que já tinha tomado o poder, entrou na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém. Jezabel estava lá, empurraram Jezabel
Jezabel caiu, a cavalaria passou por cima dela. Depois Jeú falou, vamos dar pelo menos um enterro digno a ela, porque afinal de contas ela era rainha. Mas não pôde acontecer porque os cães tinham comido ela inteira, só sobrou palma da mão e pé, um troço esquisito demais. Esse foi o final trágico de Jezabel. E é essa potestade de promiscuidade e idolatria que o texto está revelando aqui. Apareceu uma cultura, ou uma mulher, ou um líder da escola dominical, uma liderança na igreja, que sugeriu uma solução para esse impasse, esse problema em Tiatira. Qual era o problema? Mais uma vez, juntas comerciais que a gente só vivia e fazia comércio e sobrevivia nelas, só que você tinha que adorar falsos deuses e se envolver com promiscuidade, com prostituição. Ou você ficava fora dela e não sustentava a sua família. Vem essa cultura dentro da igreja de Tiatira, Jezabel, e oferece uma solução para o problema. Qual era a sua proposta? Sua proposta era distorcer a teologia, a sã doutrina, em detrimento de uma concessão para que todos pudessem fazer parte daquela sem-vergonhice. O que elas fizeram? Jezabel falou assim, ninguém pode vencer a Satanás e conhecer as coisas. Ela chegou para o povo, para a igreja e falou, ninguém pode vencer a Satanás e conhecer as profundas, sem conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela está falando assim, você só tem como dizer que você venceu o pecado se você tressou o pecado. Se você foi lá e comprovou se existia mesmo, de fato. Daí você pode dizer assim, agora sim, olha, venci, senão não tem mérito nenhum. Como é que você vence o pecado se você não provou o pecado? Sabe? Então a gente vai lá, e aí, essa doutrina, que inclusive permeou o Novo Testamento como um todo, o nome dessa doutrina é chamado de gnosticismo, que eles fazem a dissociação entre o corpo e entre a mente. Gnosticismo, gnosis é conhecimento em grego. Ou seja, o que o gnosticismo falava era que no corpo, o que faz no corpo já está morto, já está condenado. Então nós somos salvos pelo que nós conhecemos. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser no corpo, fazer o que eu quiser com o corpo, que aquilo não vai me condenar para o céu, para o inferno. Agora, o que você vai conhecer, a partir dali, isso aqui vai te colocar no céu. Esse dualismo fez com que, inclusive, a tal da Jezabel aqui falasse assim, olha, não faz problema da gente ir para os grêmios e fazer o que está fazendo, sendo que se a gente conhece a Deus, o corpo, já está condenado mesmo, não tem nenhum problema, você pode conhecer e não tem problema. A Jezabel, ela possivelmente era uma líder influente na igreja, e provavelmente ela era adepta desse gnosticismo, e essa doutrina do corpo, das sensações do corpo dissociadas da salvação, da moral dissociada do princípio, é mais especificamente chamado de docetismo. Ou seja, tudo que faz no corpo não conta, a salvação chega pelo conhecimento. Na verdade, essa Jezabel, dentro da igreja de Tiatira, ela estava incitando que os crentes deveriam fazer parte dos grêmios e participar de toda a idolatria, de toda a festa, de toda orgia, de toda a promiscuidade e conhecer das coisas profundas de Satanás, e só assim, então, eles poderiam vencer o pecado. Quais eram os ensinos de Jezabel? Primeiro ensino de Jezabel, experimenta o mundo, isso não vai te fazer mal. São coisas diferentes. Gnosticismo. E o segundo grande ensino de Jezabel, para defender o seu dinheiro, vale qualquer coisa. Vale até gol de mão. Vá para os grêmios. Sejam concessivos. E hoje, gente, convenhamos, no meio que a gente está, não está muito diferente disso, não. Quantas pessoas não sacrificam no altar de Mamon para ter dinheiro e se vendem, negociando princípios, negociando caráter, negociando a sã doutrina de Jesus. Entram e esquecem que são crentes, entram em esquemas ilícitos, entram em corrupção. E o que estava acontecendo em Tiatira é que eles estavam juntando a fome com a vontade de comer. A teologia, que por Jezabel estava sendo distorcida, foi refeita, e todos estavam participando daquilo porque isso lhes era conveniente. Eles adequaram os seus princípios aos seus interesses, não os seus interesses aos seus princípios.
A proposta de Jezabel não era afastar o cristão da igreja, era algo muito pior que isso. A proposta de Jezabel era perverter o cristão em nome de um falso Deus, em nome de uma falsa doutrina, é oferecer uma nova versão do cristianismo, é perverter essa doutrina, é transformar o verdadeiro cristianismo em um cristianismo liberal, falso. E é isso que o texto bíblico deixa claro. Vê se não é o que acontece hoje, gente. Olha o que o texto bíblico fala. Olha só, versículo 20 e 21. Todavia, porque você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza os meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz. Aí ele continua dizendo, eu até dei oportunidade para ela mudar, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Que era o que acontecia no Grêmio. Eu concedo coisas, eu negocio o que eu penso em nome de falsos ídolos para que eu tenha condição financeira, para que eu consiga protagonizar nas juntas comerciais. E esse é o grande problema das igrejas hoje. Hoje a gente não consegue mais distinguir um cristão e um não cristão pela vida moral, pelo exemplo. Hoje os crentes cedem aos mesmos programas do mundo, a mesma agenda do mundo, a mesma prática do mundo, e de repente o nosso cristianismo já não tem mais a mesma conduta, já não tem mais a mesma ética, já não tem mais a mesma postura. Não existe, sabe? A nossa postura não muda. E aí Jesus se apresenta à igreja de Tiatira da seguinte forma, versículo 18 diz, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus sempre se apresentou assim em Apocalipse. E ele começa essa figura do trono andando pelos 7 candelabros, que significavam as 7 igrejas. Ou seja, o que o texto está falando aqui é que Jesus ele está no meio da igreja. Pesquisa a igreja. Sonda a igreja e penetra no meio dela, não apenas para olhar as obras, não apenas para olhar as realizações, mas para olhar também a mente e o coração. E percebe Jesus, inclusive, que dentro da igreja, dessa igreja de Tiatira, atrás dos bastidores, no anonimato daquelas festas, estavam acontecendo coisas horríveis. Coisas abomináveis que entristeciam o seu coração, práticas de prostituição, práticas de impureza, e aquelas práticas não estavam escondidas diante dos olhos daquele que tudo vê. Por isso, aquele que tem os olhos como chama de fogo. E essa é a história de Tiatira. Uma igreja forte, porque é o que diz o texto, vejo as suas obras, e elas são boas, são obras de amor, fé, perseverança. Inclusive, Tiatira, vejo que hoje você é muito melhor do que você foi antes, versículo 18. Vejo que as suas obras são maravilhosas. Pô, Tiatira, estou vendo que você está arrebentando, está abrindo cela pra caramba. Alfa, todo mundo quer ser alfa. Lá em Tiatira, todo mundo era pastor. Em Tiatira, a comunidade estava fazendo barulho, a igreja de Tiatira, na comunidade de Tiatira. Todo mundo comentando, tu vê a igreja de Tiatira, viu a atitude de Tiatira? Como é que tá? Meu irmão, a atitude de Tiatira chegou com tudo, meu irmão. E todo mundo comentando. Pô, estão até pensando em construir um templo, cara, ali na Estrada do Galeão. Caramba, que coisa incrível, é impressionante o que Deus está fazendo. É inegável a fé desses cristãos. São crentes, são servos de Deus, e o texto não esconde isso. Sabe, versículo 20 ele fala, no entanto, contra você eu tenho algo. Vejo que você tolera Jezabel. Uma igreja crente, uma igreja com frutos do evangelho, que ninguém esconde. Mas existem algumas coisas e que isso sirva como alerta para a nossa igreja, gente. Que nós precisamos aprender hoje. O fato de estarmos fazendo a obra de Deus, o fato de estarmos avançando como servos de Deus, não garante sustentabilidade ao processo.
E diante disso tudo, diante dessa história de Tiatira, nós precisamos aprender algo. Eu falo algo diante do Senhor hoje. Nós hoje temos um alerta de Deus. É o próprio Deus abrindo a boca e falando com a gente. Diante de tudo, nós precisamos nos atentar para essa palavra profética que Deus está trazendo através do que aconteceu com Tiatira. O Senhor hoje está nos dando alguns alertas importantes para que o nosso voo como igreja não seja curto. Quem conhece aqui balão japonês? Japonês? Alguém já soltou balão japonês aqui? Não. Caramba, vocês não tiveram infância mesmo. Balão japonês é o seguinte, sobe, mas desce logo ali. Até sobe, mas desce logo ali. Eu queria pegar a igreja de Tiatira e o Senhor vai trazer alguns alertas importantes para a gente. O primeiro alerta que eu queria trazer é o seguinte: resultados não são sustentáveis. O sucesso e a longevidade de uma igreja é viver em santidade. Vou repetir. Resultados não são sustentáveis. Não é porque nós estamos dando fruto, não é porque o evangelho está avançando, que isso aí está dizendo que simplesmente está tudo certo. Não, o sucesso e a longevidade de uma igreja é viver em santidade. É impressionante, gente, eu fico impressionante. Aquilo que começou lá em casa, aquilo que começou na casa do Henrique e da Anne, são líderes de da nossa igreja, a partir dali começamos a cuidar há 6 anos atrás. Começamos a cuidar, pessoas chegaram, no segundo ano já tinham 10 células, líderes sendo formados, pessoas sendo batizadas, pessoas encontrando com Jesus, aquela coisa maravilhosa, incrível. Hoje são 70 células, mais 30 e poucos alfas que estão por aí, são 1000 pessoas sendo cuidadas, a gente fala, uau, glória a Deus, toda honra e glória seja dada no nome do Senhor, sem dúvida nenhuma. Os batismos a gente vibra e tal, mas gente, isso aí não é sustentável. A igreja de Tiatira nos ensina que a gente pode dar um voo e lá ali na frente cair. Por isso aqui é um grande alerta. Nada disso é sustentável se a sede por viver honrando o nome do Senhor em santidade através da nossa vida não for o nosso grande ideal. O que aconteceu com Tiatira, gente? Aconteceu com Moisés também, presta atenção nisso. Frutos não significam quase nada. Tem algo importante, é importante. Tem um ponto que muda a chave. Moisés estava com o povo no deserto. O povo estava com sede. Aí o povo chegou para Moisés e falou assim: pô, nós queremos água, Moisés. Pede para Deus água. Moisés foi lá, orou, buscou a Deus. Deus falou o seguinte: vá lá e bate na rocha. Ele olhou a rocha, bateu na rocha, pum, a água veio. O pessoal, glória a Deus, não sei o que, beberam água, tal. Que legal, Deus providenciou da rocha a água. Caramba, que benção aqui e tal. Passou o tempo, sede de novo. Os caras foram em Moisés e falaram o quê? Moisés, pede para Deus de novo a água. Moisés olhou para a rocha assim, já sei de onde vai vir. Aí Deus falou assim, não, realmente vai vir da rocha, mas olha só, você não vai bater na rocha agora não, Moisés. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar com a rocha. Quando você falar, vai sair água. Moisés começou bem, foi lá e falou. Rocha, sai água. Deus, por favor, faz mais uma vez o milagre. Falou, sabe o que aconteceu quando ele falou? Nada. Aí ele falou de novo. Sai água. E nada. E o povo falando assim, pô, Moisés, espera aí. Aí Moisés falou, cara, deu certo da outra vez bater. Vou voltar para a configuração de fábrica. Aí Moisés foi lá e pau. E sabe o que aconteceu quando ele bateu na pedra? Saiu água. Esse que foi o principal problema. Porque saiu água. O pior foi que saiu água. Ou seja, nem tudo que dá resultado, Deus está nisso. Nem tudo que Deus dá resultado, traz resultado, Deus está nisso. Ele, debaixo de desobediência, fez o que Deus não mandou. Não se vede uma vida, uma igreja, uma espiritualidade apenas pelos frutos. Frutos não querem dizer nada. Se mede uma vida por frutos gerados em obediências ao Senhor e que não negocie isso de forma alguma. Mesmo que não saia água, gente, nós obedecemos. Esse é o nosso pacto com o Senhor.
Mas aí você deve perguntar assim, porque eu me perguntei, pô, isso parece uma contradição com a parábola da videira verdadeira, que Jesus contou, João capítulo 15, vocês lembram disso? A parábola é o seguinte, Jesus falou assim, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, falou para a igreja. Todo ramo que está em mim e der fruto, eu podo para que dê mais fruto. E aquele que está em mim e não der fruto, eu corto e jogo fora. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. A gente fala assim, então é o fruto. O fruto é o final de tudo. Só que aí não acaba o texto aí. No versículo 16, ele fala assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem frutos. E aí ele termina aqui, e aqui eu friso. E frutos que permaneçam. Só estamos em Cristo se geramos frutos que permaneçam. E só geramos frutos que permaneçam quando não toleramos Jezabel, quando oferecemos ao Senhor a nossa obediência última, quando não negociamos a nossa santidade. Gente, é impressionante como tem gente dentro da igreja que vê como o mundo lida com a sexualidade e quer oficializar isso dentro da igreja. E a sexualidade que o mundo oferece vem para dentro da igreja. E o pior, ainda tem gente que fala assim, mas pastor, não tem jeito não, pastor. É isso mesmo, na minha idade, como é que eu vou casar com alguém se eu não provar? Pastor, depois dos 40, meu irmão, eu mudei o versículo. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma vai sair fora. E como é que eu vou fazer? Pastor, se eu não me... porque agora a paquera na internet, como é que é a paquera na internet agora? Tu posta uma foto mais ou menos, depois que tu posta a foto, se o paquera for lá e curtiu, tu fala, me deu condição. Quantos aqui paquera assim? Só tem santo na igreja, impressionante. Impressionante. Me deu condição. Cara, não tem problema paquerar assim não. Mas o problema é que o que está acontecendo no nosso meio é que muitas vezes a gente começa a importar pequenas rachaduras, pequenas brechas, dizendo assim, como que eu não vou conhecer a pessoa antes? Como que eu não vou me deitar com ela? Vai que eu compro o gato por lebre. Meu querido e minha querida, isso é doutrina de Jezabel. Eu tenho que sentar nos grêmios, me prostituir, adorar, fazer do mesmo jeito, senão eu não consigo viver nesse mundo que eu estou. Sabe o que Deus fala para mim e para você hoje? Versículo 19, eu conheço as suas obras. Cara, é impressionante, o seu amor eu conheço, a sua fé eu conheço, o seu serviço, a sua perseverança eu conheço. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Eu tenho visto que você tem melhorado, inclusive, em conhecer a Deus, você está fazendo muito melhor. No entanto, contra você eu tenho algo. Você tolera Jezabel. Tem gente que gere seus negócios de forma biblicamente condenável, mas hoje fala, pô pastor, hoje os tempos são outros. Não dá mais. Se eu não entro no jogo, se eu não faço uma venda e não emito nota fiscal, o cara que não emite vende mais barato, eu não tenho como competir. Hoje não dá, sabe, não tem nada a ver. Eu faço assim porque senão não dá para competir no mercado. Lembra? Discurso de Jezabel, de Tiatira. Negociou a sua doutrina, perverteu o evangelho, tirou a cruz do evangelho para dizer assim, olha, não tem problema isso não, a gente se relaciona, mas para trazer para a igreja, a gente se relaciona, mas o Senhor não está nesse negócio aqui exatamente, o Senhor está aqui ó, na nossa devoção, enquanto a gente conhece. Então a gente vai pervertendo o evangelho, e isso é discurso de Jezabel, e querem legitimar um formato de trabalho, de negociações, de empreendedorismo, que é fora da vontade de Deus, ou não é? Isso acontece ou não acontece? Aí a gente contrata o cara para serviço o cara para ser empregado como serviço, porque daí a tributação é mais barata. Aí a gente sonega um negocinho aqui, bota aqui no outro lado, abre 2 vezes, abre um meio aqui, outro meio aqui, bota um na esposa, outro aqui para tentar ser mais barato. E a gente vai dando o nosso jeitinho, e ainda tem aquela coisa assim, sabe, aquela coisa de... mas eles já me roubam tanto. Meu querido e minha querida, evangelho tem cruz, gente.
Não tem como. Conheço as suas obras. É isso que Jesus fala para a gente. Sei que você é um cara bacana. Não estou dizendo que você não é crente, não. Você é uma pessoa de fé. O seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra ti eu tenho algo. Você tolera Jezabel. Tem gente que está dentro da igreja e está se relacionando só por interesse. E fala, nós temos que amar a todos. Mas procura amizade só com quem pode lhe oferecer oportunidade, só para fazer networking. Daí, qual é o ministério que eu quero fazer parte da igreja? Empreendedores. O cara não vai numa célula, o cara não cuida de ninguém, mas no empreendedor tá. Não tem problema se você tá não, sem nenhum problema. Mas de verdade, por que você está lá? Será que você está usando a plataforma? Como diz o texto aqui, Jezabel fez da igreja um lugar de mercado religioso, de comércio de verdade, sabe, faz da igreja um grande mercado, e isso rompe, gente, a pureza do evangelho. Conheço suas obras, conheço o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que você fez antes. No entanto, contra ti eu tenho algo para falar. Você tolera Jezabel. Alguém vai olhar meu filho saindo aqui? Não? Tá tudo bem? Não. Foi passar a linha. Filho, vai passar a linha. É aniversário do teu hoje, gente. Nem chumba, gente. Sabe, gente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aqui é tão sério, sabe? Tão sério. A verdade é que tem muito paganismo no meio do nosso meio. E o que falar dessas novelas que a gente vê? Desses filmes que a gente vê. Gente, isso está cada vez mais sistematizado no nosso meio. A novela que a gente vê, os filmes que a gente vê, o reality show. Não tem nenhum reality show purinho hoje. Tudo é meio zoado. Tudo é meio zoado, sabe assim? Está tudo lá de... Sabe que a gente sentasse Jesus do lado assim? Aí, Jesus, vamos assistir junto? Tu toparia? Jesus, gostou dessa bunda? Eu sei que pode chocar, mas ele está lá do lado, esse é o problema. Ele está lá do lado. Esse é o problema. Conheço as suas obras. Conheço o seu amor. Conheço a sua fé. Jesus fala para mim, você é crente, cara. Eu não tenho dúvida disso, Jesus está falando. E você tem melhorado a cada dia. Você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, eu tenho algo para falar contra ti. Você tolera Jezabel. Sabe, gente, se Jesus não pode participar das nossas negociações, do que a gente está assistindo, da forma como a gente se diverte, do nosso sistema de namoro, do nosso sistema de vida, você está querendo normatizar totalmente, legalizar princípios fora da palavra e fazer com que a igreja tenha que aceitar um sistema pagão. Se você é essa pessoa, você não tolera Jezabel, não. Você já está refazendo a teologia, o que a gente acredita no princípio. Você é a própria Jezabel. Você é ela própria. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Tiatira. Muitos resultados, muitos frutos, não eram falsos, frutos do reino de Deus. Amor, fé, obra, perseverança. No entanto, uma rachadura nessa construção que, se não se consertava, levaria essa construção às ruínas. Veja, esse povo era crente. Líder de célula, líder de alfa, discipulador, abria suas casas para pregar o evangelho, gente boa, estava fazendo algo que fazia o evangelho avançar, algo totalmente louvável. No entanto, sabe, tinha um mais, no entanto, eles toleravam Jezabel. Você sabe qual foi o final da igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira provavelmente começou no final do primeiro século. Na metade do segundo século, é o único, a arqueologia só prova que existiu a igreja de Tiatira até a metade do segundo século. Na metade do segundo século, acabou a igreja de Tiatira. Mas como pode uma igreja que começou dominando a cidade de Tiatira, fazendo coisas tão grandes? Só que os frutos são frutos de Deus quando eles permanecem. E só existe permanência, gente. Preste atenção, Ibaília, o que eu estou falando para vocês. Essa é a nossa história.
Só existe permanência quando a bandeira é levantada, tirada sobre todas as bandeiras, dizendo: santidade é o Senhor. Santidade é o Senhor. E isso nos leva ao segundo alerta que Deus está dando para a nossa igreja hoje. Deus está dando um alerta para a nossa igreja, atenção. O segundo alerta é: cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. Sabe por quê? Porque os resultados maqueiam as rachaduras. Os resultados entorpecem a nossa vida e colocam para debaixo do tapete. Sabe por quê? Sabe o que é? Sabe o que são as pequenas concessões? Sabe aquela mulherada que tem a cara toda meio zoada? Vocês já viram aqueles negócios no Instagram? Cara, bota uma mulher assim, tu fala: caramba, muito sinistro, cheio de buraco assim. Daqui a pouco eles fazem assim, aproxima assim, daqui a pouco muda o negócio, ela toda bonitona assim na maquiagem. Eles mudam a música assim. Eu já estou produzindo vídeo na minha cabeça aqui. Meu irmão, tu olha, meu irmão, aqueles, um tribufu do caramba, que faz assim, ó, vá pro caramba, diz L-Beats aqui do lado. Mas sabe o que é, gente? Os nossos resultados, o que Deus tem feito, é inegável. O que Deus tem feito na nossa igreja é inegável. E isso é maravilhoso. Gente se batizando, gente tendo encontro com Jesus, gente, incrível o que Deus está fazendo. Mas, gente, olha só. Isso tudo é maquiagem, se por debaixo tiver um monte de buraco, chamado concessão a Jezabel. Cuidado com as pequenas concessões. Preste atenção, ninguém fica dependente de álcool tomando um pó de cara. Ninguém fica dependente de cocaína antes de passar por drogas lícitas. Ninguém comete adultério antes de começar acessando a pornografia. Olha só, a gente sabe que o Instagram, o Facebook entrega aquilo que a gente vê mais. Se eu fosse colocar o teu Reels aí do negócio, o que apareceria para eu ver? Porque é a radiografia de quem você é. Bota para baixo, no meu aparece um monte de peixe, porque eu me amarro. E Fluminense, coisa linda. Bota para baixo aí, o que aparece? Mas não começa, tu não começa num site pornô, tu não começa. Tu começa consumindo ali, ó, ali o que estão te oferecendo, e é bom, gente. São as pequenas concessões. Aquela igreja de Tiatira, ela tinha frutos do evangelho, mas porque tolerou uma pequena rachadura, levou toda a comunidade a acabar. Acabou. Não existe mais Tiatira. Acabou. Efésios 5 fala sobre essas pequenas concessões. Versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí ele diz assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Ele não está falando sobre imoralidade, falou sobre menção. É porque são as pequenas, são as Jezabéis. Menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolhas e gracejo imoral. Sabe aquelas piadinhas que a gente faz de duplo sentido? É isso que ele está falando aqui. Você pensa o quê? Não tem mal nenhum, meu querido e minha querida, tudo começa ali. Nem menção aqui, ó, conversa sobre graça e moral, que não são convenientes, mas ao invés disso, que haja ação de braço na boca de vocês, coisa que abençoe um outro, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra. Só ele está falando aqui de Jezabel, aqui total, idolatria e avareza. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Cuidado com as pequenas concessões, elas vão colocar tudo a perder. Ninguém começa acessando um site pornográfico ou traindo a sua esposa. Sabe como é que começa? Deixa eu explicar para vocês. Aqui vai um alerta. Começa com o que eu chamei de pornografia branca. O que é a pornografia branca? Você começa a consumir as fotos sensuais dos seus amigos no Instagram.
Deixa eu falar, mulherada, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós, homens, nos atraímos pelo que nós vemos. Se vocês postam fotos sensuais na internet para que os outros te valorizem, vocês estão jogando maldição para cima da gente. Ah, mas não tem nada a ver, eu estou de biquíni na praia. Deixa eu te explicar um negócio para você. Não tem problema, use seu biquíni, não tem problema com isso não. Agora, na internet tem um negócio que você faz assim, ó. Você sabe o que é isso? É zoom. Aí sabe o que o cara faz assim, ó. Gente, olha só, de verdade, você acha que teu marido, ele está consumindo pornografia e começou lá? Ele abre o Instagram, as suas amigas postam fotos, e ele consome sem perceber. Gente, olha só, um abismo chama outro abismo. E os homens é a mesma coisa, tá? Vai pra academia, bota aquele negócio aqui, ó, vapo, tá pago. O que tu quer com aquilo, cara? Na moral, o que tu quer com aquilo? Tu quer mostrar que tu é forte? Eu podia fazer isso e não faço. Pô, não entendi que vocês estão rindo, não entendi. Tu quer mostrar que tu é forte, é isso mesmo? Pô, cara, tu tem mulher. E se tu não tiver, na moral, quer saber, de verdade, tu vai plantar abacate, tu cobre abacate, não tem como colher uva, não. Se tu tá atraindo uma mulher por causa da sua beleza por fora, meu irmão, cuidado que pode vir um monte de baiacu aí. Não é um mercado, gente. A gente está se consumindo e tudo começa ali. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você consome. Um abismo chama outro abismo. Cuidado com o que você veste. Nós, homens, olhamos para isso. Isso me atrai. Isso atrai o outro. E as mulheres também atraem. Gente, olha só, eu estou falando sobre pequenas concessões. Eu estou falando de uma igreja que tinha tudo que a gente está tendo aqui no Senhor, mas por uma pequena concessão terminou. Hoje eu quero que o Senhor prescrute o nosso coração, e a partir daí a gente se achou em falta ou bem, mas que a gente se conserte, porque senão o que nós faremos não será sustentável por muito tempo. Uma pessoa uma vez veio falar comigo e falou assim: pastor, tem um negócio muito ruim para te falar. Eu tenho até vergonha, mas eu preciso falar. Pô, meu tempo já está acabando. Não é isso aí, não é ruim não, tá, gente? Ele falou assim: olha, eu tive uma relação sexual. Eu não sou homossexual, ele falou. Eu falei: mas você teve uma relação homossexual? Ele falou: tive. Ele falou: deixa eu te contar como começou. Sabe como começou? Consumindo pornografia das amigas. Da esposa. O pessoal que te curte no Instagram, sabe? Que a gente curte, a gente vê. Depois dali, sabe o que aconteceu? Ele começou a consumir pornografia. Aí ele viu que ele não tinha aquilo em casa. Ele começou a buscar fora. Daí depois, aquilo como um abismo chama outro abismo. Aquilo ali não foi satisfatório. Ele começou a buscar, depois de um, virou duas. De duas, viraram três. De três, as mulheres já não satisfaziam mais. Sabe o que aconteceu? Ele começou aí, falou assim: poxa vida, como é que deve ser transar com uma mulher, mas que não é mulher? Ele falou assim: pela sensação eu fiz. Aí eu aprendi que um abismo chamava outro abismo. São as pequenas concessões, gente. Cuidado com as pequenas concessões. Elas vão colocar tudo a perder. E foi exatamente o que aconteceu com a igreja de Tiatira. Tiatira era a igreja mais notável da cidade. Os frutos estavam lá. Os resultados eram inegáveis. Mas uma pequena concessão acabou com tudo. Chama o pessoal do louvor para mim, por favor. Acabou com tudo. E a pergunta que eu faço é: você sabe o que aconteceu com Tiatira? Eu já falei
Ela não se arrependeu e a consequência, ela fecha suas portas. Mas como assim? Uma igreja forte, de frutos do evangelho e expansão, terminou repentinamente. Conheço as suas obras, diz o Senhor para mim e para você. Conheço o seu amor, conheço a sua fé. Você é um grande líder de célula, você é um grande alfa, um líder alfa, você é um grande discipulador, e a sua perseverança é incrível. É impressionante como você progrediu, porque as coisas que você está fazendo agora são mais importantes do que as coisas que você fazia em princípio. No entanto, tenho algo para falar. Eu tenho algo para falar. Você tolera Jezabel. Resultados não são sustentáveis por si só. O sucesso e a longevidade de uma igreja é viver em santidade e sempre se atentando para tapar as pequenas concessões. E esse é o grande alerta de Jesus à nossa igreja hoje. Ibaília, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à nossa igreja. Está na hora de fechar as brechas, está na hora de não ser enganado pelos aparentes resultados, está na hora de expulsar Jezabel do nosso meio. Jesus é o melhor banquete que nós podemos ter. E quem tem Cristo tem a verdadeira herança, tem a verdadeira riqueza, tem o verdadeiro banquete que nunca termina. Banquete de santidade, banquete de alegria, banquete de beleza, banquete de glória que permanece para sempre. O grande alerta do Senhor para a nossa igreja hoje é santidade ao Senhor acima de qualquer coisa. Deus quer um povo santo, separado para Ele, povo que não flerta com o pecado, um povo que mantém o padrão bíblico de que servimos a Ele, povo que não transgride com consciência, valores e ética por causa do lucro, por causa do dinheiro, mas que está disposto a abrir mão de qualquer coisa por causa de Cristo. E para ter Cristo, o Senhor está aqui hoje no meio dessa igreja e está sondando os nossos corações. Ele sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida. Sabe aquilo que teu marido não sabe, aquilo que a sua mulher não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem. Jesus sabe, Ele te conhece e Ele chama você hoje para uma aliança com Ele, para um acerto com Ele, para uma volta a Ele. E hoje Ele te está dando uma oportunidade para voltar para o centro da vontade deles. Se volte a Deus hoje, acerte a sua vida com Ele, tenha uma vida santa com Ele, digna para você ser um vencedor e receber o privilégio de reinar com Ele e conhecê-lo assim como você é conhecido. E é isso que Ele promete para mim e para você hoje. Se a gente obedecer a sua palavra, olha o que diz o texto em 26, no versículo 26: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. O que diz o texto é que nós vamos reinar com Jesus num reino justo, onde não haverá violência, onde não haverá corrupção, onde não haverá choro. Haverá Cristo e a vitória do Cordeiro. E sabe o que essa estrela da manhã quer significar? E os estudiosos dizem que é o próprio Cristo, a estrela da manhã, que nós vamos receber, e a salvação. Ou seja, o que o Senhor está prometendo para mim e para você é o seguinte: eu vou te dar a presença de Cristo para você viver, e eu vou te dar eternidade para que você continue vivendo com Ele. O Deus Todo-Poderoso está aqui e declara sobre a sua vida um novo tempo, declarando sobre a sua vida uma nova história, declarando que você é a menina dos seus olhos, declarando que você tem que romper as correntes da sua vida, declarando que você vai avançar, declarando que você vai empreender, declarando que você vai acreditar que Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele também está te pedindo hoje, declarando que você tem que ser santo, você tem que ser puro, você tem que ser reto e cheio de Deus, com a autoridade de Deus. Mas você tem que se decidir hoje. Então hoje você se decide que no nome de Jesus você mude o rumo da sua vida. No nome de Jesus você destrone Jezabel, e que no nome de Jesus as pequenas brechas sejam tapados e levantemos um altar de adoração ao Senhor e hissemos a bandeira de santidade ao Senhor acima de todas as coisas. Santidade ao Senhor acima de todas as coisas.
Você que está aqui essa manhã e quer ter um encontro com Jesus, quer começar uma vida nova com Ele, abaixe sua cabeça nesse momento, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou Teu. Entre no meu coração. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta a sua mão. Eu quero te conhecer. Você orou comigo? Levanta a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui orou comigo? Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Eu estou vendo você aqui. Mais alguém aqui orou comigo? Deus abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém orou comigo, dizendo: Senhor, eu sou Teu, eu me entrego a Ti. Deus abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endereçais o vosso coração. O Senhor fala com você. Levante sua mão onde você estiver. Se você está afastado dos caminhos, Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou vendo você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor hoje te traz para voltar. Esse é o seu caso. Levante a sua mão onde você estiver. Ele está falando: volte para os meus braços, volte para os meus braços. Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Aleluia. Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto agora, por favor. Por favor, eu vou orar. Todos que levantaram, Deus te abençoe. Isso. Isso. Por favor, você ora ali para mim, por favor. Aqui, ó, por essa moça aqui, ó. Aqui na... Isso. Ora com ela. Isso. Presta atenção aqui, eu quero, antes de orar, e esse povo já está recebendo alguém aqui. Se você entende como a igreja te atira, precisa fechar brechas na sua vida. E a igreja glorificada, que não tolera Jezabel. E se você entende isso, e você se coloca diante do Senhor para falar assim: Senhor, hoje eu estou aqui, quero fazer um altar de adoração diante de Ti. É o Senhor que eu tenho aliança, não é com mais ninguém. Fique de pé no seu lugar, dizendo assim: ó, eu estou aqui, e eu entrego integralmente o que eu tenho a Ti. Eu me entrego integralmente. Eu não tolero nenhuma brecha que não seja a brecha do Espírito na minha vida. Fique de pé no seu lugar. Isso. Chamamos Deus. Estenda, Senhor, estenda a sua mão para alguma dessas mãos que se levantaram. Nós vamos orar. Senhor Jesus, esse povo é Teu. Nós dedicamos esse povo a Ti, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a pureza do Teu Evangelho alcance esses corações. E que nós como igreja, Senhor, tenhamos raiz, Senhor. Demos raiz para esse povo. Que esse povo receba raiz no Evangelho. Ajuda-nos a abraçar esse povo. Que esse povo seja amado por Ti. Eu também venho te pedir, Senhor, para a nossa igreja hoje aqui está todo em pé, dizendo: Senhor, nós temos vivido coisa tão legal contigo, nós temos visto Teu Evangelho avançado de forma tão poderosa, mas hoje nós queremos dizer que os frutos vão permanecer, porque nós temos como alvo viver santidade diante de Ti. Viver santidade diante de Ti é o que nós queremos, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Senhor, a fecharmos as brechas das pequenas concessões. Nós tapamos as brechas e nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que nós queremos construir um fundamento na Sua rocha. Tu que és pedra angular, a nossa vida é Tua, Tu és o nosso fundamento, Senhor. Nós confiamos em Ti. Cante ao Senhor, diga assim, ó: eu vou construir. Cante ao Senhor, fale isso como uma ordem à sua alma. Diga: eu vou confiar somente em Ti, não vou zelar. Diga de novo: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti,
celebrar a ceia faz mais sentido, porque Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de servo e falou assim: caramba, se esse povo não consegue vencer sozinho, porque um pecado eterno nos afasta de um lugar eterno, como seres finitos vamos poder dar consequência para pecados eternos. E o que é eterno? Tomou as nossas dores, tomou as nossas maldições e falou assim: deixa que esse preço eu pago. O sangue da aliança dele hoje se espalha sobre nós mais uma vez, e ele olha para mim e para você e fala assim: ainda continua valendo o que eu estou falando. Não existe Jezabel e não existe fenda na nossa construção que não possa ser consertado pelo construtor dos construtores. Quem pode ceiar nesse momento? Todo aquele que está em comunhão com a sua igreja. Obrigado, meu querido. E todo aquele que é servo de Deus. Tem alguém aqui que se encaixa nisso e não recebeu os elementos? Levante sua mão que a gente vai até você. Tem uma pessoa lá atrás, ó. Ó, lá atrás. Hoje é como se Jesus estivesse olhando para você e te oferecendo esse elemento e falando: você entendeu o que eu fiz? E aí eu gosto de 1 João 3,16, que diz que se Jesus deu a sua vida por nós, nós respondemos dando a nossa vida pelo nosso irmão. A minha oração é que o Evangelho de Jesus nos alcance hoje a ponto de que toda Jezabel e toda fenda caia por terra no nome de Jesus, e que nós hasteemos a bandeira de um Cristo que morreu, mas hoje nós celebramos não a morte de Jesus, mas a ressurreição do Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Ele é o Cordeiro de Deus que não apenas ressuscitou, Ele é o Cordeiro de Deus que em breve voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, enxugará do nosso corpo todas as imperfeições. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele é o Cordeiro que anda pelos 7 candelabros. Olha para o nosso coração e fala: meu filho, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras e tenho coisas para você. Por isso não tolere Jezabel. Por isso tenha uma bandeira de santificação, e que Ele, o Cordeiro de Deus, seja exaltado nas nossas vidas. E agora, o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, diz o apóstolo Paulo. Tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O corpo de Jesus que é partilhado nos lembra que não há condenação que ficou em Cristo Jesus. Não há condenação no nosso corpo que não possa ser substituído pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Eu vou construir, diga isso como a sua verdade, diga: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Diga ao Senhor: Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Da mesma forma, depois que comeu o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mas o próprio apóstolo Paulo nos garante que Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus falou isso. Mas o apóstolo Paulo fala diante da morte, que Jesus matou a morte. Ele fala: onde está a morte, a sua vitória?
Onde está a morte, o seu poder de vencer? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que o que nós temos de mais precioso é a santidade ao Senhor e não os frutos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas qual o trabalho que não é vão? João capítulo 15, trabalho que permaneça, trabalho que santifica, trabalho que honra o Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E obediência à ordem do Senhor, bebamos o vinho. A morte venceste, diga. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Diga. O céu se adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Diga, declare que ele é invencível, inigualável, e és invencível. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o poder da ressurreição tome não só as nossas ações, não tome só as nossas obras, mas tome o nosso coração. O nosso coração acena uma bandeira de santidade a Ti. Senhor, feche as brechas, Senhor. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Paz essa que excede entendimento, paz essa que reconstrói as brechas. E que o altar de adoração, que é vida que tem obras que justificam o Evangelho, mas que tem ação que justifica intimidade contigo, intenção de intimidade. E que assim seja, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Excelente semana, gente, vamos sair cantando.